gente que eu falo, eu e muitos que são leigos nesse assunto, acha que foram vendidos, exportados para o exterior, só esses que se tornaram famosos, né? Mas você, como é da área do futebol, se deve saber que, se deve informar que existem dezenas ou centenas de jogadores que não são tão famosos e estão em outros países jogando bola porque é do Brasil. Falou é do Brasil, então deve ser bom. Vai lá, é mesmo, porque quando a pessoa sai para outro país, geralmente já passou por diversos técnicos de outros times que não chegou a ser tão famoso igual os que estão aí no auge, mas tem muitos brasileiros em outros países, brasileiro do futebol, Sérgio Soares. Tem bastante jogadores brasileiros que hoje exercem a sua função jogando em outros países, provavelmente no mercado europeu e outros mercados adjacentes. Principalmente europeu, Itália, né, Espanha, e depois outros, como o Japão, enfim. Todos esses mercados estão abertos para o jogador brasileiro. Mas voltando, que eu gostaria de deixar aqui bem claro, a formação hoje do jogador de futebol, ela precisa ser melhor, mais discutida, ela precisa ter um acompanhamento mais proximal. Porque hoje se tem vários interesses. Quem são as pessoas que têm interesse hoje no jogador de futebol? É o empresário, é o clube, é o agente, a mídia. Então, esse grupo de pessoas que hoje está promovendo a formação para a venda e não a formação progressiva. Se você tem uma formação voltada para a venda, você deixa a desejar em muitos aspectos. Porque o próprio jogador de futebol hoje, ele já vem pensando em ter uma ascensão fora do Brasil. Então, ele não pensa ter uma identidade com o seu país. Ele não pensa ter um trabalho de construção na categoria de base. Então, a categoria de base, hoje, ela trabalha de maneira empírica, ela não trabalha numa maneira de construir um jogador de futebol que vai associar o seu talento a uma qualidade técnica que hoje vem determinando a sua longevidade. Esses interesses, muitas vezes, eles deixam a desejar, porque o mercado, lógico, o mercado ele está aí, está aberto, o mercado europeu precisa exatamente de novos talentos. Mas a questão de talento, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser buscada de uma maneira onde que tenha profissionais que realmente vão trabalhar esse jogador de maneira correta. Né? Então, o próprio jogador ele tem uma mentalidade de ele ir para a Europa, não ficar aqui. Então, ele já se projeta em fazer um jogo de futebol ou uma campanha dentro de um campeonato onde que ele jogue bem e faça um contrato e tenha, então, uma ascensão lá fora em um clube do exterior. Então, ele não permanece, muitas vezes, aqui como identidade no seu clube de origem, fazendo uma trajetória no seu clube de origem. Então, muitas vezes, a gente vê, assim, no passado, a gente tinha, assim, vários jogadores, como Sócrates, Raí, Zico, Pelé, que são pessoas que tinham uma identidade com o time. Né? Eles permaneciam anos e anos no seu time. Então, a torcida tinha essa identidade com o seu ídolo. Então, a gente buscava o ídolo. Então, esse ídolo, ele passava longos períodos, ou longos anos, trabalhando para o time. E isso criava essa identidade e, muitas vezes, motivava cada vez mais esse torcedor ao estágio, porque ele tinha aquele ídolo que ele queria ver. Hoje, ele não vê esse ídolo. Muitas vezes, o ídolo permanece aí 2, 3 ou 4 anos, ou 5 anos, e vai embora. Então, essa identidade, muitas vezes, ela não é preservada. Exatamente. Agora, você falou aí numa época que o futebol, a pessoa, existia amor ao futebol, ao país e ao time. Esse amor era muito forte. Então, o rótulo
era uma coisa que tinha significado exatamente por causa do amor ao futebol, ao país e ao seu time. Hoje, observando a tua expressão, parece que está mais para o lado de um portfólio internacional. E o jogador com esse portfólio internacional, ele pode ter chance, quando ele voltar para o Brasil, de trabalhar em um time desses poderosos que existem por aí. Você conhece todos, você já trabalhou em alguns aqui em São Paulo, mas em todo lugar do Brasil os times são... O futebol deixou parte de fazer parte do folclore e agora faz parte de uma empresa que o lado comercial fala mais forte, e esse amor ao futebol, como Pelé ainda hoje tem amor ao futebol, parece que foi ocultado, parece que o negócio mais agora é comercial, é pro lado do lado financeiro mesmo, né? Eu acho, Luiz, que a gente tem que fazer uma grande reflexão. O que é formar jogador? Por que a categoria de base ela é tão importante nos dias atuais? Né? Porque nós precisamos formar jogadores com conceito metodológico. Como é que você forma? Você tem que ter um princípio educacional. Esse jogador ele tem que conhecer mais o seu país. Ele tem que ter aspectos ufanista, nacionalista. Né? Ele tem que ter um conhecimento geográfico, ele tem que ter um conhecimento sociopolítico, econômico. Não é somente aprender a jogar futebol. Então, é todo um conjunto dentro desta formação que tem que ser trabalhado. Né? Até porque esse jogador ele não vai viver só de futebol. Muitas vezes ele pode ter várias intercorrências ao longo da sua carreira, desde uma lesão, né, ao término dessa carreira, aos 35 ou 40 anos. Tem uns que jogam até 40 anos. Então é um período muito curto. Então ele tem que ter uma preparação antes, durante e após a sua vida como atleta de futebol. Mas voltando um pouco à questão da formação. A categoria de base hoje, principalmente no Brasil, nós não estudamos futebol. A nossa metodologia ela está um pouco arcaica, ela está um pouco ultrapassada. Então nós precisamos voltar a discutir qual que seria a melhor metodologia para o futebol. Como que nós temos que estudar o futebol, observar mais o futebol. Qual que será a melhor dinâmica para produzir esse jogador de futebol. Então, hoje, o atleta que está iniciando a sua carreira, ele tem que ter uma melhor metodologia científica, um modelo padronizado. A padronização de jogo, ela tem que ser desde a base ao profissional. Né? Então, nós temos que construir essa identidade dentro do clube, esse modelo de jogo, né? Dentro da categoria de base, se estender para o profissional. E muitas vezes não acontece. Em alguns clubes, ou em vários clubes, isso não acontece. São duas linguagens totalmente distintas, diferentes. A categoria de base trabalha de um jeito e o profissional totalmente de outra forma. Então, temos que repensar como unificar tudo isso, como se trabalhar essa padronização. De que maneira se trabalha essa padronização? Né? Então, a construção desse atleta, que é o mais importante. Como eu vou estimular esse atleta? Para que ele tenha um acervo motor, que ele tenha melhores capacidades, dentro dessas capacidades gerais, coordenativas, né? Habilidades, resistência, força, ele seja estimulado de uma maneira mais adequada, para que ele consiga, né, ter uma performance mais efetiva, ou seja, trabalhando a inteligência desse atleta como um todo. Porque muitas vezes esses padrões que estão arcaicos, eles não estimulam a inteligência do atleta. O atleta ele fica sem essa estimulação compacta e muitas vezes
ele tem um retrocesso durante a sua carreira, porque ele não tem um acompanhamento por profissionais adequado que possam fazer essa estimulação correta desse atleta de futebol. Exatamente. A conversação do Sérgio Soares, ele é fisiologista e eu estou gostando bastante porque ele se destina mais a alunos. Ele é professor, né? E a explicação dele, a informação que ele passa, é mais uma orientação para os pais de família que gostaria que os filhos seguissem carreira, porque hoje o futebol, no esporte, o futebol é uma carreira e a pessoa pode transformar em profissão. Na época do Pelé, não, tinha que ser um artista do futebol. Existiam uma dúzia aqui no Brasil, uma dúzia não sei aonde, uma dúzia não sei aonde, era uma dúzia de artista no futebol. Tinha que ser gênio. E hoje, se preparar esses talentos aí, mesmo que eles não sejam gênio, ele pode se tornar. Quem não é, pode se tornar. E principalmente sendo do Brasil, muito fácil. O Brasil é a terra do talento, do gênio. Então a palestra de hoje sobre o futebol é mais sobre informações técnicas, assim, para iniciante. Sérgio, eu gostaria de saber, você já faz muitos anos que você trabalha nessa área? Sim, há mais de 10 anos. Né? Ah, então mais você já é anos. veterano. E daqui a pouco a gente vai passar, não interrompendo, o assunto está muito bom e os telespectadores de hoje, a maioria,